Está escrito assim: e ele tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, verso 31, Marcos 7:31, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, rogaram que pusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe a língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Éfatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou que ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, mais o divulgavam, e admirando sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos, e você diz amém. Antes de eu dar introdução aqui ao texto, a mensagem, eu trouxe duas obras aqui. Essa igreja é uma igreja muito inteligente, uma igreja que procura o conhecimento. Eu trouxe duas obras aqui. A primeira obra é de John Bunyan. Eu não sei se você já leu, ou se você está montando a sua biblioteca, ou você está encabeçando algumas leituras para ler ainda esse ano. Eu te convido a ler essa obra aqui, ó, O Peregrino. Pastor, eu assisti o filme, é diferente o livro, tá bom? Se você quer presentear um amigo, um filho, de tablet, de celular, mas dê literatura para ele também, irmãos. Porque muita informação e pouco conhecimento. Informação não é conhecimento. Estamos vivendo um período onde está muita gente cheia de informação e sem conhecimento nenhum. Na verdade, são coisas distintas. Estamos vivendo uma geração tecnológica com muita dificuldade em leitura por N fatores. Então, você que é pai, que é mãe, quer investir hoje em um presente, aproveita que está chegando no final do ano, dá esse livro aqui, ó, O Peregrino. Depois da Bíblia, não substitui a Bíblia, mas é o livro mais vendido depois da Bíblia, essa obra aqui, tá ok? Como hoje é aniversário do apóstolo, isso aqui já tem endereço. Isso aqui é do apóstolo. Você pode aplaudir o Senhor sem inveja? E o segundo livro é o livro das meninas, né? Com muito respeito. É a pastora Camila, a pastora Midian, a pastora Gabriela Lopes e a pastora Raquel Lima, juntas. Isso aqui é para os varões. Pastor, para os varões não, para os varões comprar mesmo. E dá para as varoas. Pastor, minha esposa nem aqui está, já começa a noite bem, irmão. Chega lá com esse presente aqui, que a vitória é tua no nome de Jesus. A bispa já tem, mas eu vou dar de presente para ela também. Depois eu apresentei alguém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Passa lá, tá bom? Lá no final vai ter lá bastante livro para você comprar. Você paga no Pix, no auxílio emergencial, e acabou isso, né? Você paga lá do jeito que você quiser. Até na oração tu paga. Tá bom? Parcela. Tem uma promoção. Se levar os dois tem um combo. Porque crente ama a promoção. Então tem promoção lá. Vamos à Bíblia? Diga amém. O texto sagrado ele é muito profético, na verdade. O texto traz um cenário, na verdade, relevante a respeito do ministério de Jesus. Relevante por quê, pastor? Porque vai chocar os discípulos o que vai acontecer aqui. Porque essa região que Jesus vai estar retornando, na verdade, é um retorno, foi um lugar onde Jesus ele não foi muito bem recebido, não. Decápolis, polis, Deca 10, polis, cidades, era um compilado de cidades que não estavam inseridos dentro da cultura judaica. Eles eram politeístas, eles estavam muito à margem daquilo que estava dentro da cultura judaica, na verdade. Eles eram alguém de cultura helênica, e os judeus não gostavam de pisar lá. Eles já estão vindo de uma experiência muito, muito aquém para eles. Jesus acabou de furar uma bolha e entrou dentro de Tiro e Sidom. E quando eles estão percebendo, de repente pensando que Jesus vai voltar para a sua região confortável, porque é muito bom, é muito fácil transitar
dentro de um universo confortável, onde você conhece a geografia, conhece o espaço, conhece o lugar. E Jesus vai pregar uma peça aqui a eles, porque eles não vão retornar para Cafarnaum, que é o lugar onde eles estão acostumados a lidar, ou Betsaida, ou Corazim. Não, Jesus vai pegar um caminho diferente e vai parar ali em Decápolis. Quando eles chegam em Decápolis, nessa região, como eu disse, Jesus já tinha tido uma experiência lá no capítulo 5, aonde os homens não conseguiram lidar muito bem com aquilo que aconteceu, porque um endemoniado chamado Gadareno, né, repleto de espíritos malignos, diante de uma cadeia invisível, na verdade, quebrava grilhões, quebrava cadeias, quebrava algemas. E Jesus acabou de fazer uma grandiosa obra de libertação, na verdade, porque após libertar esse homem, houve também uma libertação em todas as áreas, e houve também um prejuízo também. Qual o prejuízo? Aquela região, a base da economia, era a criação de porcos, que era o contraste do mundo judaico. E esses homens que estavam ali, viram a perda total, pegaram a calculadora e viram ali a perda descendo de espanhadeiro abaixo, porque houve um prejuízo, porque os demônios que estavam no Gadareno se precipitaram no mar, e eles viram a perda, na verdade, chegar até eles. Fizeram uma conta, pensaram, se ele ficar aqui, não vai sobrar para ninguém. Se ele ficar na região, os prejuízos vão começar a acontecer, porque Jesus ele não pisa na região, e ele não pergunta se vai ter prejuízo ou não, mesmo que isso venha te prejudicar, atualmente falando, lá no futuro vai fazer todo sentido, porque ele não negocia com a sujeira. A sujeira vai e ele entra. Onde ele entra, a sujeira tem que sair, mesmo que isso venha gerar um prejuízo. E foi isso que aconteceu. Jesus limpou, e limpou mesmo, só que o prejuízo veio. E eles pensaram, se ele continuar aqui, ele vai varrer todas as cidades, vai varrer todas as Decápolis. Antes que eles comecem essa obra, vão mandar ele embora, vão mandar ele sair daqui. Como ele não vai negociar com o território, ele fica e a sujeira sai. Ele não vai negociar com a sujeira sai e ele fica. Então a sujeira vai ter que ir, porque não há espaço para ele e para a sujeira, não há espaço para ele e para os demônios. Ele não negocia o ambiente, nem físico e nem o espiritual. Com Jesus não tem ecumenismo. Com Jesus não adora ele de dia e adora a entidade à noite. Não tem mecanismo de mistura. É o apóstolo Paulo pisando lá em Éfeso, lembra? Ele pisa lá em Éfeso, e quando chega lá, tem uma deusa adorada chamada Diana. Não, a Diana não permaneceu, porque ele vai eleger alguns crentes cheios do Espírito Santo, que vão colocar a Diana para correr, porque aonde um crente relevante pisa, não tem divisão de altar, não tem divisão de espaço, alguém tem que sair. E Paulo entendeu, eu não vou sair. A mesma coisa aconteceu em Filipos, quando o apóstolo Paulo pisa lá. Quando chega lá, sai uma menina endemoniada, dizendo, esses homens são homens de Deus, são filhos do Deus Altíssimo, são homens do Senhor. Paulo, conhecendo a voz da menina, e o que perturbou ele não foi a voz da menina, era quem está por trás da voz da menina. E isso não envaideceu o coração de Paulo. Disse, já entendi, já te vi, então é melhor nem tentar aqui, é melhor tu sair, porque eu não vou sair, alguém vai ter que sair e eu não vou sair, é você que vai ter que sair. Então o espírito que estava na menina saiu, e o reino de Deus avançou. E isso aqui faz parte do ministério de Jesus, porque aonde Jesus pisava, o território não era negociado. E a tua casa não está aberta à negociação, o teu bairro não está aberto à negociação. Eu não sei a potestade, as entidades que estão lá, eu não sei para quem foi prometido, eu não sei onde você nasceu, para quem você foi oferecido, mas eu quero liberar nesta noite, não vai ter mistura, não vai ter divisão de altar, não vai ter ecumenismo, não vai ter envolvimento de A e B, não. Alguém tem que vai sair. O altar que prevalece é o altar do Senhor. As potestades não resistem o poder do nome de Jesus. Então a entidade sai, a potestade sai, tudo é destronado e o reino de Deus permanece. E quem está comigo já dá um glória a Deus aí nesta noite. Então Jesus conhece aquele território. Esse capítulo também é chamado de capítulo da segunda chance. Por que a segunda chance? Porque ninguém retornaria.
a um ambiente onde foi muito mal recebido. Foram deselegantes com Jesus, não foram educados com ele, mandaram ele sair. E quem sabe os discípulos estão pensando, nunca mais Jesus vai pisar aqui. Aí Jesus cria uma rota para retornar. Só que quando ele retorna, a recepção foi diferente. Por quê? Porque o missionário ficou lá pregando em Decápolis, anunciando a Jesus. Agora Jesus não é mais um desconhecido em Decápolis, ele é alguém conhecido. E quando Jesus está pisando naquela região, e a multidão vendo ele, logo aproveitaram a oportunidade, porque tem um moço ali, com muitos problemas. E quais são os problemas desse moço? Marcos vai dizer que ele tem uma dificuldade na fala, de receber as palavras. Ele fala mal, tudo sai fragmentado, embolado, bloqueado. Há um bloqueio de comunicação dele, porque ele fala mal, porque ele ouve mal. Há uma conexão entre aquilo que eu falo e aquilo que eu ouço. Alguém que ler mal vai falar mal, quem ouve mal também vai falar mal. Então ele não consegue deixar as palavras de forma linear, amplas, com completude. Tudo nele está embolado, tudo nele está enrascado demais, embolado demais. E a multidão, vendo Jesus se aproximar, automaticamente se levantaram para conduzir. A condução é boa, a condução é legítima, a condução é importante. A condução faz parte do papel relevante da igreja que se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque conduzir uma pessoa é uma tarefa muito nobre. Trazer alguém até o Evangelho, levar alguém até Jesus. Nós não vemos nomes aqui, nem Marcos, nem João. Muitos outros textos de forma nominal, você não vai ver descrito o nome de ninguém. Mas a tarefa aqui ela é única, é relevante. Levar alguém até Jesus. Eles estão conduzindo um moço que está com problemas. E viram Jesus a oportunidade de exercer um papel, de influenciar na vida daquele moço que está ali. Jesus está na rota da vida deles, na rota do milagre. E nessa rota eles vão correr para quem sabe, jogar esse menino numa oportunidade, numa alternativa, para quem não tinha alternativa. E é nesse momento que o texto vai começar a desenrolar, porque o papel deles é fundamental, levar alguém até Jesus. Quantas vezes nós perdemos essa oportunidade, dessa condução, de trazer alguém até Jesus? Antigamente a igreja evangelizava, né? Ela ia, dizia o culto é domingo, ou mandava um WhatsApp. Hoje estamos se perdendo no meio do caminho dessa tarefa também que é nobre. Parece algo muito rudimentar, parece algo muito corriqueiro do passado, mas é uma tarefa que ainda ajuda. Conduzir alguém até Jesus é emprestar as minhas mãos, é deixar as minhas mãos ser útil. Pastor, e às vezes a gente fica preocupado com a condução e com a ação. A ação não é contigo, irmãos. A condução é contigo. O seu papel é só conduzir. E aonde está o erro aqui dessa multidão? Porque Marcos capítulo 2, o paralítico tem 4. O de João capítulo 5, ele reclama que não tem ninguém. Esse aqui não, tem uma galera para impulsionar ele. Tem uma galera para levar ele. Só que a galera que leva está dizendo, Jesus, coloque as mãos sobre ele. Quem está levando está impondo o método também. Quem está levando está impondo o poder da ação também. E aqui que está o X da questão. O nosso papel não é impor o método. O nosso papel não é impor o poder da ação. O nosso papel é só trazer aquela porta ali. Trazer aquela porta é o objetivo da igreja, da célula, de quem dirige, de quem é pastor, de quem é obreiro, de quem é crente, de forma saudável, trazer alguém até Jesus. Quando traz aquelas portas, você só repassa de mão, porque a multidão quer ver, a multidão quer visibilidade, a multidão quer mídia, a multidão quer holofote, a multidão quer ver o trabalhar, e Jesus está agradecendo a multidão, muito obrigado por trazer ele até aqui. Agora vai sair da tua mão e vai para a minha mão, porque isso aqui que é o importante. A tua mão é limitada, a tua mão não pode fazer, a tua mão não pode executar, a tua mão não pode operar, mas se cair na mão dele, a mão dele faz, a mão dele opera, a mão dele executa, a mão dele tem uma palavra. Alguém está comigo aqui nesta noite? Então o teu papel, lindão, campeão, bonitona de Jesus, é só trazer alguém até aquele blindex. Partir daquele blindex é um repassar de mão. Sai da tua mão e entra debaixo da palma da mão de Jesus. E quando entra debaixo da palma da mão dele, é ele que põe um tratamento. É ele que põe a
forma que ele vai executar. Por quê? A multidão queria visualizar o tratamento. E Jesus quer bastidores. Nem tudo ele faz no holofote, irmão. Nem tudo ele faz de forma visível. Nem tudo ele faz para você ver. Na verdade, porque Jesus já identificou o problema dele. A multidão quer visibilidade, mas a multidão também traz confusão. Existem coisas que acabam gerando uma confusão. E Jesus está preocupado com ele e não com a multidão. Jesus não está preocupado em atender às expectativas de quem trouxe, mas de quem está sendo, na verdade, conduzido. Jesus não está preocupado em atender a expectativa de quem pegou na mão e conduziu até aqui. Jesus está querendo que ele entenda. A multidão não vai perceber o processo, mas vai entender o resultado. E aqui que está o nosso problema. Nós queremos que o outro entenda, nós queremos que o bairro entenda, nós queremos que os amigos entendam, e você não está entendendo. Jesus percebeu, se ele ficasse no meio da multidão, ele não ia entender o trabalhar, a ação de Jesus. E tem gente que muito perto atrapalha, gente que muito perto acaba tirando o foco. E já que Jesus está preocupado com ele e não com a multidão, Jesus quer que ele entenda. E para ele entender, vai ter que sair do meio da multidão. Eu quero trazer uma palavra de paz para o teu coração, porque você está tão preocupado em fazer o outro entender, o teu pai entender, o bairro entender, e Deus está preocupado em fazer você entender. Os outros não precisam entender o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa ter total entendimento daquilo que Deus vai operar. Pastor, eu tenho que fazer o outro entender. Não, você não precisa disso. Você já tem um propósito. Você não precisa de autoconvalidação alheia para viver o que você está vivendo. Você não está numa banca de mestrado, de doutorado, aonde as pessoas vão ali abalizar, anotar, ou te dar nota 10, 5 ou mediana. Não. Entenda uma coisa: quem tem propósito e sabe para o propósito que foi gerado, não precisa de feedback alheia, não depende de feedback de alguém, chancelar ou não, se a condução é própria, se a condução é legítima, se é Jesus que está levando, deixa ele te conduzir, deixa ele te levar. Então Jesus quer fazer nele, só que quer que ele entenda. E como ele vai entender? Se tem muita gente ao redor dele, tantas vozes que geram confusão e não chega a lugar nenhum. É gente ouvindo tanta gente ao mesmo tempo e se perdendo no meio da multidão. Quem são as pessoas que você se inclina para ouvir? Quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que liberam sobre a sua vida palavras que de verdade vão agregar e vão somar muita coisa? Hoje estamos vivendo um tempo de muitas vozes, vozes que não chegam a lugar nenhum. Na verdade, vozes que não coadunam com nada, nada com nada. Você está ouvindo tanta gente que você está confusa. Está na hora de você setorizar quem você precisa ouvir. Quem de fato vai te conduzir a um propósito. Quem de fato vai dar uma direção para a sua vida. Jesus, na verdade, vai calar aquelas vozes. Porque Jesus quer que ele perceba a única voz. A voz dele. Às vezes você precisa fazer aquela canção da Sara Farias, a tua canção mesmo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Porque muita voz gera confusão e não chega a lugar nenhum. Porque quem fez você chegar até aqui não foi um tapinha nas costas de ninguém. Nunca se esqueça disso. Quem fez você chegar até aqui foi a voz dele, foi a palavra dele, foi as promessas dele que ainda está de pé. Nunca se esqueça, a voz do Senhor é a plataforma para os teus pés, estrutura para os teus caminhos. Quem sabe os homens podem sair de cena, as vozes dos homens podem cair, mas a voz dele não quebra, a voz dele não muda e a voz dele não falha. Quem acredita no poder da voz dele, levanta as duas mãos, porque uma é pouca, e solta o teu grito de glória a Deus. Jesus quer que ele entenda a sua voz. E para entender a voz, vai ter que sair no meio de uma galera. Tem uma galera que quer ter saído de lá já há muito tempo, ter levantado o teu banquinho e partido já há muito tempo. Fui.
Tem muita gente que está aqui enrolada, confusa, porque permaneceu em mesas que não era para estar, fotos que não era para estar, grupos que não eram para estar. Sai de lá hoje, sai desse grupo hoje, sai dessa mesa hoje, sai desse lugar hoje. Esse lugar aqui é tudo cheio de confusão. Fala mal de igreja, fala mal de pastor, fala mal de ministério. Isso tipo de coisa só gera confusão e não agrega em nada. Está na hora de ouvir a voz certa, e a voz certa é a voz dele, a voz certa é a voz dele. Muito obrigado, multidão. Agora é a minha voz, agora é a minha mão, agora é o meu método, agora eu faço para ele entender, porque se ele ficar aqui ele não vai entender nada. Gente perdida sem entender nada, sem propósito, porque está no meio das pessoas erradas. E agora Jesus está preocupado com ele. E vai dizer, vamos começar o tratamento agora? E eu rompo a minha introdução. O tratamento é o seguinte: tua audição. Jesus está tocando na audição dele. Diz ele, vou começar por aqui, tá bom? Tu está aqui, diga amém. Vou começar a trabalhar aqui. Não, mas eu quero falar. Não, vou inverter os papéis. Vou começar aqui, a tua audição. Porque para tua língua soltar, tu precisa ouvir. Para algumas coisas começarem a fluir, tu tem que aprender a ouvir primeiro. Eu não tenho como soltar a tua língua sem desbloquear a tua audição. Vou desbloquear a tua audição. Vou tirar essa cera que está permitindo você ouvir tudo embolado, fragmentado. Tu não chega e pisa numa areia movediça porque você ouve mal. As estruturas estão como areia movediça. Você não consegue conectar nada, alinhar nada, fundamentar nada, porque a sua audição é horrível. Então você precisa ouvir, aprender a ouvir. E a exegese aqui não é profunda, não, ela é rápida. É aquele arrozinho mesmo com feijãozinho, um ovinho temperado. Jesus vai colocar o dedo para desbloquear essa área de deficiência da tua vida, aonde você quer fazer muita coisa, mas você tem uma incapacidade de ouvir, de receber instrução, de não ouvir ninguém. Você é movido por sentidos, sexto sentido, coerência, meu coração, meu espírito. Isso aqui não fala, isso aqui não é simpatia, isso aqui é igreja. Aqui não tem o teu espírito, aqui você não está sentindo nada. Aqui quem fala é o Espírito de Deus, aqui quem move é o Espírito de Deus. Então não é aquilo que você sabe, está na hora de você aprender a ouvir. Aproveita que o ano está terminando e começa a colocar como padrão da tua vida ouvir mais e falar menos. Hoje Jesus está te chamando para desbloquear a tua audição. Você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Que ideia é essa que alguém fala e você não submete? Não ouve ninguém, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve professor, não ouve pastor, não ouve ninguém. Sabe por que a tua vida não está andando? Porque você não submete-se à voz de ninguém. Quem não tem capacidade de ouvir nunca vai ter legalidade para falar. Jesus um dia ensinou, diz: quem ouve as minhas palavras é como um homem que edificou uma casa sobre a rocha. Bateu o vento, veio a tempestade e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Posso liberar a palavra? Tu recebe a palavra que eu vou liberar? Tu vai voltar a ouvir a voz de Deus. 24 pessoas levantaram a mão. Tu vai voltar a ouvir a voz de Deus. Essa cera da desobediência, essa cera que não te conecta a Deus, Deus vai voltar a falar contigo. Tu vai voltar a acordar na madrugada para orar. Tu vai voltar a jejuar. Tu vai voltar a ouvir a voz dizendo: entra à direita, sai à esquerda. Pastor, quem faz isso é o Waze. O Waze nada. A voz de Deus sempre foi caminho. A voz de Deus sempre foi direção. O Waze pode falar, o Google Maps pode falhar, mas a voz dele não falha. A voz dele não falha. Pega na mão dessa pessoa aí, pega na mão dela. Pega na mão dela, irmãos, pega. Sacode ela assim, diga: a voz de Deus. Diga: a voz de Deus, ela não falha. Diga: ela não erra. Diga para ele: se Deus falou, está falado. Pode ter 5G, pode ter 7G, pode ter nenhum G. A conexão da terra pode falhar, mas a conexão do alto não falha. A conexão do alto. Terra manta, uricantarachaia. Eu sinto uma atmosfera liberada aqui nesta noite.
E Deus está liberando para a CCA Church nesta noite. Eu vou desbloquear a tua audição. Tu vai voltar a ouvir a minha voz. Te prepara para orar mais. Te prepara para buscar mais. Já ouvi língua estranha, já estou em casa. Te prepara para receber mais. Te prepara para ficar sem dormir. Deus vai tirar o teu sono. E você vai pensar, pastor, parece que eu estou acordado para maratonar a série. Não, tu vai trocar. Chega de maratonar a série na madrugada. Tu vai voltar a ler a Bíblia na madrugada. Tu vai voltar a fazer devocional na madrugada. Ora, câmara cheia. Vou começar a desbloquear a tua audição hoje. Tu vai ouvir a minha voz de forma perceptível. Deus vai dizer, sai, tu sai. Deus vai dizer, entra, tu entra. Deus vai dizer, acorda, acorda. Abre a Bíblia, tu abre. Deus vai dizer, não come o pão, não come. Hoje é jejum. Pastor, que vontade é essa de acordar na madrugada e beber água? Que beber água nada. É o anjo do Senhor te convidando para o particular. É o Deus te chamando para a oração de novo. Mas para isso acontecer, vai ter que deixar ele colocar os dedos nos ouvidos. Para ele começar o tratamento. Vou começar por aqui. Quem aguenta mais um pouquinho de palavra, diga amém. Vou começar na tua audição. Agora eu vou partir para a tua língua agora. Na tua língua eu vou colocar um pouquinho de mim em você. Da minha saliva. Jesus está cuspindo um dedo e colocando o dedo na língua dele. Dizendo, vou colocar aqui, meu DNA em você. Vou colocar em você aqui na língua. É um órgão tão pequeno, mas com uma capacidade poderosa de absorver. A língua absorve mais rápido. É Jesus dizendo, com alguém eu faço de forma processual. Contigo vai ser direta. É aquela obra rápida, sabe? Quem é de ciclo de oração aqui muitos anos vai entender. Quando Deus falava assim, ó, tem uma obra rápida na tua vida. É a aceleração. Porque a língua absorve. Porque quando o medicamento pode ser lentamente, pode ser um comprimido. Mas quando é absorver de forma enérgica, é sublingual. Porque a língua absorve com mais rapidez, com mais dinamismo. Jesus está acelerando um processo para mostrar um resultado. Ele está colocando o dedo na língua dele para fazer ele absorver. Não dá tempo de explicar isso aqui por muito tempo não. Já vou partir direto para a finalidade do texto. Quando Jesus está dando essas ações, essas indicações do que ele vai fazer, onde ele está tocando, onde é que está indo, agora ele está olhando para o céu. O que o céu faz parte disso? Tudo. O céu é a conexão. Porque esses movimentos são na terra, mas é um alinhamento com o céu. O pé na terra e a visão no céu. As mãos se movimentando na terra, mas alinhada ao céu. Diante dele é um homem, um cenário, ele é um cadeado. Conhece gente assim? Um cadeado fechado. Que chaveiro nenhum consegue abrir. A mentalidade é fechada, o coração é fechado, a vida é fechada. Aleluia. Ele é praticamente um cadeado ambulante, é o que é esse homem. Nada sai, nada entra. Tudo dele embaraçado. E Jesus olhou para o embaraço. Olhou para o embaraçado. Olhou para aquele cadeado. E disse, as mãos da terra não têm poder de abrir essa chave. Mas o céu tem. O céu tem um poder de trazer o que esse homem precisa. Então Jesus está olhando para o céu, porque olhar para ele não dá vontade nem de profetizar. Porque existem cenários que são assim, que não dá vontade de falar nada. Dá vontade de gritar nada. Quando você está diante de um embaraço, diante de uma realidade, onde humanamente falando é impossível o que falar. E é nessa hora que o profético se manifesta. E é nessa hora que você precisa colocar em prática a voz profética que está em você. Porque te enganaram dizendo, aproveita que o ambiente está favorável. E quem disse que profeta depende de ambiente favorável? Pergunta para Ezequiel lá em capítulo 7, 37, se o ambiente era favorável. No meio do vale, no meio do cemitério. Era uma visão. Pergunta se naquela visão ele tinha vontade de profetizar. Coisa nenhuma. Profeta nunca dependeu de realidade para profetizar. O que nós temos é uma palavra de profética para mudar o destino, a realidade e o cenário.
Jesus está diante de um homem que não dá vontade de falar nada, porque o que está nele não corrobora, não agrega. Mas Jesus está olhando para o céu, porque o céu te anima, o céu te traz entusiasmo, porque enquanto a terra estiver trancando, o céu tem uma palavra que abre. E quando tudo estiver trancado na terra, entenda uma coisa: a terra não se alinha ao céu, mas o céu traz o que a terra precisa. Aleluia. Quem sabe a terra está dizendo assim: é tempo de ficar fechado, é tempo de trancar, é tempo de não dar um passo. Mas o que milita, o que limita os teus passos são a terra. O céu não tem algo limitado para você, o céu tem algo para ampliar os teus passos. Enquanto a terra está gritando não, o céu está dizendo sim. É o céu dizendo para alguém: olha para essa realidade aqui. E é o que Jesus está fazendo, olhando para o céu, não olhando para ele. Quando Jesus olha para o céu, está na verdade demonstrando para ele da onde vai vir o que ele precisa. Não é da terra, é do céu. Jesus está fazendo ele entender da onde ele vai extrair o que ele precisa. Jesus está levantando os olhos para o céu. Quem está comigo, diga amém. E vai gritar para o céu: Efatá. Quando Jesus está gritando para o céu Efatá, não é uma palavra de alta ajuda, não é uma palavra coachiana, não é uma palavra de efeito, porque palavra de efeito, palavra de alta ajuda, palavra de coach não muda a vida de ninguém. E ficou dodói agora, né? Pastor, acordei, mas aquela palavra me deu a direção. É entusiasmo para um tempo. Oh, meu Deus do céu. O que muda a vida de alguém é uma palavra profética, porque Jesus está olhando para o céu, dizendo: o que vem para você é para o céu, é do céu, não é da terra para o céu, é do céu para, vem comigo, não é da terra para o céu, é do céu para, porque quem sabe a chave que você quer que vire, não vai virar na terra, porque a chave que você precisa que vire, não vira embaixo, vira em cima, porque não adianta virar embaixo e não virar em cima, porque o que vai refletir na nossa vida, não é o que vira embaixo, é o que vira em cima. Vai apertar um pouquinho, mas tu vai dar glória. Porque não adianta ter porta aberta na terra se as portas dos céus estão fechadas para você. Porque o que vale na vida do crente não é ter porta aberta na terra, é ter um céu aberto diante da cabeça dele. Jesus está gritando para o céu Efatá. CCA Church, o que Jesus está gritando? Você pode botar mais entusiasmo nisso? O que Jesus está gritando? Diga para o seu vizinho: abra-te. Diga para ele: abra-te. Então Jesus está gritando para o céu: abra-te. Abra-te, céu. Abra-te, céu. Abra-te, céu, para quem? Para ele. Efatá. Abra-te. É uma palavra profética? É uma palavra de autoajuda? Não é. É uma palavra que vai virar uma chave? Vai, pastor. E aonde está a chave aqui? Onde é que está a chave? A chave sempre foi a voz dele. E você se esqueceu disso, porque retina é chave, digital é chave, e voz também é chave. Não é Alexia, é o céu. Não é a Alexia liga, não é a Alexia desliga, não é a Alexia faz, é o céu dizendo: eu abro. E se eu abrir, ninguém fecha. Se eu abrir, ninguém desliga. Se eu destravar, ninguém trava. É Jesus dizendo que tu precisa da minha voz. Então lá vai, a minha palavra é a chave que tu precisa. Efatá. Abra-te. Quando abriu, a Bíblia vai dizer, para mim começar a encerrar, que a cadeia da prisão se desfez. Marcos está dizendo que tem uma cadeia nele. Há uma cadeia que prende a voz dele. Há uma cadeia que prende a vida dele. Mas a voz de Jesus vai destravar a cadeia. Quando a língua dele se desfez, diz a Bíblia ainda, que a cadeia da prisão se desfez, pastor Valdeir, e ele começou a falar fluentemente. É como o rio que estava cerceado, que estava paralisado, que estava travado e começou a fluir. E eu já vou liberar 2 palavras para terminar. O que é preso vai ser solto. O que está travado, estava cerceado, vai ser desbloqueado. E aquilo que estava paralisado vai começar a fluir. Deus vai soltar. Deus vai desembaraçar. Deus vai abrir. Deus vai destravar. É Deus dizendo aqui nesta noite para alguém:
mim o que alguém não conseguiu fazer. De janeiro a setembro, no mês de outubro ainda eu solto, eu desembaraço, eu quebro as cadeias, eu quebro os grilhões. Ninguém vai surpreender o que é teu, ninguém vai travar o que é teu. Hoje Deus vai abrir, hoje Deus vai soltar, hoje Deus vai desembaraçar. Alguém acredita nessa palavra? Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Chamará comanda cheia. Diga: o céu virá na tua direção. Ele se animou aí, irmãos? Só o apóstolo pegou essa palavra. Alguém se animou aí? O céu virá na tua direção. O que vai acontecer na tua vida até dezembro de 2025 vai ser coisa que o céu vai fazer. Vai ser coisa que o céu vai fazer. A terra não precisa entender. E eu vou falar para tu entender. O céu não deve explicação à terra. Eu vou abrir, eu vou soltar, vou fazer coisas extraordinárias ainda esse ano. Não é para 2026. Não é para 2027. Eu estou falando ainda de 3 meses. O que não aconteceu, quem sabe em 10 meses, em 9 meses, Deus tem uma virada ainda. O céu vai trazer respostas. Soltou, abriu, meu Deus, e desembaraçou a mão do céu. Só o apóstolo Paulo vai levar, o apóstolo vai levar isso tudo mesmo? Deus está dizendo: eu vou soltar, eu vou desembaraçar, eu vou liberar. O que Marcos está dizendo, e agora encerro, que ele está falando fluentemente. É como se um rio tivesse cercado por um tempo e ele foi bloqueado de maneira natural. Um impedimento que nasceu de forma pensada. Já viu aquele impedimento de forma pensada? É alguém tentando travar algo que deveria fluir. E Deus está dizendo: tu não é represa, tu é fonte. Ninguém vai paralisar o teu crescimento. Ninguém vai paralisar o que Deus vai começar a gerar na tua vida. Ninguém vai paralisar o rio que vai fluir. Vai fluir, irmãos. Vai fluir. Alguém tentou de alguma forma ser barreira para tu não passar. Mas eu vou fazer fluir. Não precisa colocar a tua mão. Não precisa pegar o telefone para ligar para ninguém. Eu vou desatar coisas na tua vida. Uracamandara cheia, que vai fluir. É como aquele agricultor, fazendeiro, que tem um leito de um rio passando no quintal da sua fazenda. Aí ele decide aprofundar aquele pequeno riacho, aquele pequeno rio. Aí o que ele faz? Coloca pedras. E como é a forma, ele vai colocando pedras, ele vai elevando o nível do rio. Ele dizendo: parei a natureza, parei o fluir do rio. Só que o rio começa a correr. O rio tem que correr. De alguma coisa ele tenta minar, mas não consegue. Ele é cerceado, ele é parado. Meu Deus do céu. Até que um dia começa a chover. Quem é da roça já viu isso aqui acontecer? Eu já vi isso acontecer. E é algo extraordinário e assustador ao mesmo tempo, apóstolo. Por quê? Porque parece que não vai dar em nada. As pedras estão ali e parece que as pedras são maiores do que aquele rio. O rio não tem força para derrubar a pedra. O rio não tem força para jogar no chão aquilo que foi construído como se fosse uma muralha. E o fazendeiro vai gritando: parei o rio, parei o rio, parei o rio, parei o rio. Consegui a minha profundidade, até que começa a chover, relampejar, trovejar. Patrícia, tá ligado? Tá ligado mesmo? Faz um barulho de trovejo aí. Ih, irmão, demorou demais. Começa a trovejar. Conhece tromba d'água? É algo que começa aí em cima e é perceptível embaixo.
Quem é da roça e vê alguém que é do urbano olhando, diz: sai da frente, sai do leito do rio, sai da cachoeira, porque está descendo mato quebrado aqui, ó, árvore quebrada. O que? Está acontecendo algo em cima, que você não tem noção que vai vir lá embaixo. Ai, irmão, pelo amor de Deus, vou embora. Está acontecendo algo em cima, que você não tem noção do que está acontecendo aqui embaixo. Aleluia, é algo que está acontecendo em cima. Está trovejando, está trovejando, está trovejando. Tem alguém com uma canção de trovejo aqui? Fica de pé, vou terminar agora. Tem alguém com uma canção de trovejo aqui agora? É você, santo de Deus. Aleluia. Preciso de uma canção raiz agora, para tu entrar agora. Uracamandara cheia. Aleluia. Raiz por quê, pastor? Porque começou a relampejar hoje aqui. Porque para alguém hoje, nessa noite aqui, não é uma brisa não, é um relampejar mesmo. Hoje para alguém esse culto de celebração do apóstolo aqui hoje, não é um culto da brisa, é o culto da trovoada. É o culto onde Deus vai começar a gerar um trovão em cima. Uracamantara cheia. E alguém diz: sai da frente, por quê? Porque quando começa a trovejar em cima, e a tromba d'água começa a descer, o que está na frente